Alguns políticos dizem que vice é fim de carreira. Você ouviu essa história já, Narciso, de que vice é fim de carreira política? Não, eu já vi muitas coisas feias. Já vi até dizer que não tem rua com o nome de vice, que você conhece? Não, Qual é o papel do vice? Ultimamente os vices estão assumindo tudo. Então, né? Eu vou começar com o Francineudo aqui, Gabriel. Okay. O papel do vice da administração pública, como é que você vê? Como é que ele tem que agir, se comportar, a postura? Quais os entendimentos que você tem com o seu candidato a prefeito Narciso, para juntos? Narciso vai no miúdo. Para mim, o vice ele não deve ser uma mera figura decorativa. Também não deve ambicionar ocupar o cargo do prefeito. Mas ele deve ser um aliado. O Michel fez as duas coisas. Era decorativo e ocupou. Né? Mas deve ser um grande aliado, porque a gestão ela é muito difícil e precisa, né, de mais de uma cabeça pensante. A pessoa ela deve cumprir esse papel, o vice ele deve cumprir esse papel de querer ajudar o prefeito a garantir bons resultados, né? Seja na parte administrativa e seja na parte política, porque quem está indo à Prefeitura de Rio Branco, ele tem que ter essa capacidade para garantir a governabilidade, seja no município, seja no Estado, seja na presidência. Um grande erro da nossa atual presidente foi justamente a incapacidade de dialogar. E se da parte dela, ela tivesse tido a sensibilidade de passar esse cajado para as mãos do vice, eu tenho certeza que haveria a permanência da sua gestão até o fim do mandato. E passando para a esfera municipal, não é diferente. Se o prefeito ele tem essa dificuldade de dialogar com as demais forças políticas, com os empresários, que passe essa responsabilidade para o seu vice, que está ali justamente para lhe auxiliar, para que a sua gestão ela tenha excelentes resultados. Na rede a gente tem dito que a gente não vai ter um prefeito e um vice, a gente vai ter 2 prefeitos. A Rio Branco precisa de 2 prefeitos. Então a briga vai ser feia, viu? Não, a gente vai ter 2 prefeitos porque o prefeito vai ser o Carlos e eu vou ser o segundo prefeito. Porque criou-se, legalmente a gente sabe que o vice tem suas competências legais. Ele tem a competência de substituir o prefeito quando ele está fora da cidade e de suceder o prefeito quando o cargo está vago. Mas a gente precisa dar uma nova configuração para o vice. Eu acho que a cidade... dialogando com essa brincadeira lá que o vice é fim de carreira, eu tenho 22 anos. Se eu tiver... Primeiro que eu não pretendo fazer carreira na política, eu acho isso horrível. Eu acho que dizer que alguma pessoa que pretende fazer carreira na política, acho que a política é um serviço. Ela tem data para começar, tem data para acabar. Quem pretende se perpetuar no poder... Isso é que tu pensa, né? Mas eu acho que depende muito do espírito, tá? O espírito que você A Marina mesmo começou e não quer terminar nunca. Mas eu acho que se a Marina quisesse ter cargo... Dele, eu acho que se a Marina quisesse ter cargo, ela tinha se candidatado ao Senado em 2014, 2010 e continuado como senadora, ganhando muito bem, como a gente sabe como o senador ganha, e não ter ido para uma eleição com 1 minuto de TV, fazendo uma eleição às coxas, sem chance nenhuma de ganhar. Eu acho que quem está atrás de cargo político, ele faz os conchavos que são necessários para conseguir o cargo político. Agora, quem tem o objetivo de debater uma cidade, de debater ideias, de falar de um programa, de modificar a realidade que a gente vive... Mas Gabriel, você falou em programa, e eu notei aqui que os vices anteriores que vieram aqui, que é do PMDB e do PMDB e do PT, que é o Socorro Nery e o Arson Stein, né? Eles trouxeram aqui como brinde o seu programa de governo. Eu trago para vocês também. Nós temos um plano de governo registrado, claro. Temos um programa de governo registrado. Traremos. Tem que tomar conhecimento para a população. Vou enviar para vocês. Não é só fazer essa observação. Mas eu queria também, não poderia deixar de não fazer essa pergunta aos dois. Vamos imaginar que tanto você, Francineudo, como você, Gabriel, não cheguem ao segundo turno. Qual é a tendência natural da rede e do PSDB a nível de segundo turno, em virtude da disputa que há com os demais candidatos? Osmir, a minha posição sempre foi muito bem definida. Eu fazia parte de um partido que está na Frente Popular, que é o PV. Eu saí desse partido justamente pelo fato de não concordar da forma de administração do atual governo. E não seria agora, participando dessas eleições, que eu iria tender para o lado dele, caso nós não formos para o segundo turno. Eu tenho certeza
que é a nossa coligação, composta pelo nosso candidato a prefeito, Raimundo Vaz, e por mim nós temos condições reais de irmos para o segundo turno. Até porque são duas lideranças políticas bem situadas e bem aceitas dentro das suas regiões. A Baixada da Sobral hoje representa 30% do eleitorado de Rio Branco. A região do Calafate é onde mora o nosso candidato a prefeito, uma pessoa que também é do povo, que está sempre com o povo, não se aproximou do povo simplesmente após assumir um cargo eleitoral, um cargo eletivo, está sempre com o povo. Tenho certeza que com a sensibilidade da população a gente tem condições reais. Mas se nós não formos, a minha posição é de oposição, porque eu não acredito mais na condução política, administrativa do PT. O deputado Rocha declarou que apoiaria o PMDB no segundo turno, no eventual segundo turno, né? Nós somos oposição. Isso. E agora vamos ver o... A gente tem dito que o segundo turno a gente discute no segundo turno. Acho que essa é a primeira regra. Primeiro que a gente vai estar no segundo turno, isso é um fato. Não tá? A gente vai estar no segundo turno. Seguramente. Seguramente. Quem fala aqui, fala uma pessoa com certeza. A fé remove montanhas. Não é uma questão de fé, é questão Não é bíblico isso? de convicção. É bíblico. Nós estaremos no segundo turno, não sabemos contra quem, mas estaremos no segundo Mas turno. vamos imaginar... Não, mas formato eu não tenho alternativo. muita imaginação, eu trabalho em cima de fatos. E o fato que eu tenho é que a gente vai estar no segundo turno. Carlos e eu, a cidade de Rio Branco vai votar dia 2 de outubro, 18, e a gente vai estar no segundo turno. Isso é um fato. Sim. Isso é um fato. O segundo ponto, a pergunta que você faz é para saber qual a afinidade que a gente tem mais Correto. em relação Essa é a pergunta. como governo, como oposição. A gente fez, no último ano, desde quando a rede começou a existir, a rede não tem um ano ainda. Ela surgiu em setembro de 2015. A gente fez a gente disse que a gente não é oposição nem situação, a gente tem posição. E algumas pessoas não gostam muito disso, porque diz que é em cima do muro, que não tem uma posição Pelo muito menos clara. parece ser dúbio, Mas né? a gente tem uma posição clara, a gente tem tido posições claras nos últimos tempos. Por exemplo, a gente fez uma representação contra o governador do estado, Tião Viana, e contra 2 secretários de estado, a Concita Maia e a Márcia Regina, que é chefe da Casa Civil. A gente fez uma representação porque eles estavam utilizando agentes públicos e coagindo agentes públicos para participarem. E isso é o teor da representação que a gente pediu para o Ministério Público investigar. Até agora a gente não obteve uma resposta. Mas o pedido era: Ministério Público, investigue isso, se o governador está realmente praticando algum ato ilícito com suas secretárias. Isso é ter posição. Isso não é olhar a sigla partidária e dizer, eu vou ser contra ele porque ele é do PT, ou porque ele é do PMDB, ou porque ele é do PSDB. Eu vou me posicionar contra essa atitude porque ele está cometendo uma irregularidade. A rede entendeu qual foi o crime mesmo? Entendeu? A rede entendeu até que... hoje assim, eu tive dificuldade de compreender. Primeiro que foi improbidade administrativa. A convocação de secretário que não participasse seria punido. Exatamente. E secretário de Estado, primeiro escalão. Não só secretário de Estado. Aquilo foi replicado nos grupos de WhatsApp pelos secretários de Estado, convocando os cargos comissionados, que quem não comparecesse poderia entender que estaria sem emprego. Na visão da rede... Se não comparecesse aqui. Há o ato em favor do Lula na época. Um ato partidário. Ato partidário. Na visão da rede, o que era aquilo? Era usar a administração pública, usar os recursos da administração pública, o funcionalismo público, a estrutura que a administração pública e o poder que eles têm para cometer um abuso de autoridade, para cometer improbidade administrativa. Mas era para o funcionário público ou para os cargos comissionados? Cargos comissionados são funcionários públicos lato sensu. Eles fazem parte da administração pública. Eles não são funcionários de um governo nem de um partido político. Eles são funcionários do Estado. Quem paga o salário do cargo comissionado é o contribuinte. Então, ele deve respeito ao dinheiro do contribuinte. De uma forma bem prática, de uma forma bem prática. A rede, por exemplo, se a Marina chega à presidência e tem o ministro da Fazenda ou o ministro dela, ela convoca para uma reunião que é política, receber um presidente, alguém me disser, não, eu tenho a liberdade de não ir, porque eu não quero. Tem. Primeiro... Isso é irreal, Gabriel. Não é irreal. Primeiro, eu acho que assim, a gente se acostumou tanto assim, tempo a usar os cargos da administração pública em favor da sua própria conveniência partidária, a rede vai acabar com 70% dos cargos comissionados. No primeiro ato, acabar com 70% dos cargos comissionados na administração pública de Rio Branco. Porque a gente acredita que os maiores males da barganha política dentro da administração pública nasce aí. Nasce quando você cria uma estrutura para manter apadrinhados políticos para ir fazer todo o seu esquema de reeleição. Bater então, a base de sustentação da Câmara, por exemplo, como é que a rede manteria a base de sustentação da Câmara de Vereadores? A gente vai começar com todos os vereadores. Independentemente, a gente tem que acabar com essa imagem
como é o presidencialismo de coalizão, também na prefeitura, que a gente utiliza quem dá mais cargo, e isso não deu certo. Mas como é que acaba? Pois é, como que a gente acaba isso? É tendo uma nova postura e conversando diretamente com as lideranças. Deixa eu só fazer uma intervenção rápida. Está interessante. Gabriel, é o seguinte, Gabriel. Mas deu certo até hoje. Deu certo porque esse assunto aqui eles gostam. Astério, deu certo até hoje. Se essa coalizão oferecer dividir o Estado em lotes e oferecer para os partidos políticos em troca de apoio desse certo, Dilma Rousseff não teria sofrido um processo de impeachment como está sofrendo. A gente precisa mudar isso. Você tem razão. O que eu questiono é o seguinte. De repente você diz aí, nós vamos cortar 70% dos cargos. Assim, de uma forma... Sim. Vocês já avaliaram quais são os cargos... As consequências disso. Sim. E o papel que cada um... Porque todo mundo acha que 70% é de cargos eleitorais. Mas não é cortar e deixar vago. E a consequência disso... Pois é. Vocês já avaliaram isso? A nossa intenção... Porque senão é um discurso para agradar. Não, claro. A nossa intenção não é cortar 70% e deixar a administração pública com 70% de menos funcionários ali naqueles setores. Não. Nosso objetivo é dar ao servidor de carreira a oportunidade de exercer uma função gratificada. O que o Binho fez, né? E valorizar o servidor de carreira. Porque o cargo comissionado, a gente tem que reconhecer uma coisa. Tem muito cargo em comissão que faz um bom trabalho, que leva a administração pública das costas. Mas a Constituição brasileira prevê que para ser servidor público, para exercer cargos na administração pública, precisa ser concursado. Então, o nosso objetivo é fazer o mínimo necessário de cargos de comissão e colocar nesses cargos de comissão... Fazer concurso. A juventude está saindo da faculdade e não tem vagas de concurso para essa juventude e está sendo ocupado por apadrinhados políticos. E muitos apadrinhados não sabem escrever o Gabriel, quer dizer que na sua visão, as nossas faculdades têm que preparar homens para serviço público? Não necessariamente. Eu quero fazer uma intervenção aí. Não necessariamente. Quero fazer uma intervenção dentro do que o Gabriel colocou agora em relação a desconstruir essa cultura que o Estado ele deve absorver toda a mão de obra que está sendo formada. A gente deve criar um Estado empreendedor. Eu acho que é o que está faltando justamente na administração, não só local, mas a administração do país mesmo. A gente criou pessoas para viverem enclausuradas. Ou do serviço público. Do serviço público. A gente deve desconstruir essa realidade, fazer com que essas pessoas elas se sintam empoderadas e no direito de querer construir, abrir uma empresa e tocar o seu negócio. Aqui a gente precisa sair desse casulo que é simplesmente o serviço público. Todos os anos está saindo das nossas universidades em torno de 5 mil profissionais. Será que o município ele tem essa capacidade para absorver toda essa mão de obra? Será que o Estado tem a capacidade para absorver toda essa mão de obra? Claro que não. O município de Rio Branco... Fazendo um contraponto só. O município de Rio Branco realizou concurso para merendeira, para uma vaga, o assistente escolar, 2 vagas. Deixa eu dar um exemplo do serviço público. Infelizmente. O mundo evoluiu muito. E o serviço público são funcionários de 30, 35 anos que não conseguiram, até porque não havia concurso naquela época, foram contratados e tal. Eu senti, estando dentro do governo, que havia necessidade de contratar bons quadros comissionados para suprir a deficiência que ainda existe no serviço público. Entendeu? Então, eu quero dizer de princípio, Gabriel, que eu não condeno o número de cargos comissionados. Pode até haver excesso aqui ou acolá, tal. Existe. Mas existe uma necessidade em virtude, primeiro, do envelhecimento dos quadros do serviço público. Depois, sinceramente, da própria desqualificação desse funcionário que não estava preparado para o mundo de hoje. Tá certo? E tiveram um mundo de tecnologia. Por exemplo, com toda sinceridade, se botar hoje para eu trabalhar num computador, com a minha idade, eu já não tenho tanta facilidade. Só fazendo uma consideração dentro do que você está colocando. É importante, né, hoje, dentro dessas alianças de coalizão, a gente querer implementar com pessoas que sejam verdadeiramente qualificadas. O problema da administração é que, devido a essas alianças de coalizão,
nós colocamos, os administradores colocaram em determinados lugares, pessoas sem capacidade técnica para tocar, para exercer. Agora eu vou fazer uma crítica dura à atual administração. Justamente por colocar pessoas para ser um secretário de saúde sem ter o devido conhecimento. Pessoa dentro do RB Trans sem ter o devido conhecimento. É preciso a gente repensar essa forma. Todo e qualquer governo ele vai precisar de cargos comissionados. Mas não de uma forma exorbitante. Não de uma forma exorbitante, no sentido simplesmente de querer se perpetuar. Que o Narciso está querendo falar. Narciso? Não. O Gabriel e Francineu. Eu quero me reportar muito. Primeiro, você saiba que eu tenho, pela senadora Marina Silva, o mesmo conceito que você tem. Agora, longe de eu ter as ilusões que ela tem. Claro, cada um tem as ilusões que quer ter. Seu partido tem hoje 5 deputados federais na Câmara de Deputados. 5. Se a legislação eleitoral não mudar, ela não poderá nem participar dos debates eleitorais da campanha daqui a 2 anos. Para você ver que tipo de paizinho nós vivemos. A primeiríssimo lugar nas pesquisas não tem assegurado lugar no palanque eletrônico. Dona Dilma Rousseff cairá do poder a semana que vem, porque no máximo vai conseguir 21 dos 27 votos que ela precisa no Senado para se manter no poder. É isto aqui, é aqui um tal nó da questão. Certo. Eu não sei como é, Osmi, a gente que já viveu naquela casa, da qual não tenho nenhuma saudade, de princípio eu quero dizer isso, como é que alguém governará um país viciado como o nosso se não contar com apoio parlamentar? Não sei. Eu queria entender como que alguém governa um país na base da barganha, na base de desfazer de empresas públicas, comprando apoio parlamentar durante tanto tempo, e a gente enxerga hoje esse país quebrando por causa da ingerência, por causa da incompetência e por causa da corrupção. Eu acho que a grande questão, o grande absurdo dessa história toda, não é como uma mulher que governar o país com 5 deputados federais, mas sim como os ex-presidentes desse país governaram gastando tanto dinheiro público para comprar parlamentar. Não, você não me respondeu. Não, agora eu vou responder. O modelo de gestão que a gente está instalado aí é insustentável, e todo mundo já sabe disso. A maneira que se faz barganha para administrar um país é insustentável. Agora a gente precisa mudar. E a gente muda para quê? É para o parlamentarismo? É para outros modelos? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o presidencialismo ainda é uma alternativa. Você acredita? Eu acredito. Mas isso aqui não é conversa para a eleição municipal. Não. Aqui a gente está debatendo a cidade de Rio Branco. Tá bem. Aqui a gente está debatendo a cidade de Rio Branco. Eu estou preocupado não com a nova forma de governo que o país vai ter daqui a 2 anos. Mas você não respondeu se a rede apoia quem no segundo turno. Vamos lá, tem muitas questões para responder. E você fica batendo na mudança constante. Sim. Aí acha que essa mudança não passa por uma mudança da reforma eleitoral. Não, a gente passa. Não passa pelo Congresso. Uma mudança estrutural. O Brasil precisa de uma mudança estrutural. Mas quem é que vai fazer essa mudança? Feita por quê? A gente precisa convocar a sociedade para fazer essa mudança. Sociedade? Os parlamentares estão todos implicados. A época das ágoras atenienses não tem lugar nos dias atuais. O Narciso, todos esses parlamentares estão implicados no mar de corrupção. Uma pergunta bem objetiva. Só sim ou não? Tu és a favor da pena de morte? Não. Pois é, consulta a sociedade que 85% é a favor. Sim. 90%. Então, esse é um problema, o negócio da consulta à sociedade. Mas que a sociedade, a consulta popular só vale para quando não interessa? E quem é que vai decidir? É o Eduardo Cunha?
Não, é o Eduardo Cunha que vai não, decidir? É o Renan Calheiros? Não. É quem compra reeleição? É quem compra mensalão? É quem compra petrolão? Quem é que vai decidir os futuros desse país? É a gente que está metendo a cara agora para decidir o que a gente vai fazer na nossa educação básica para ver se a gente tem um futuro lá na frente. Esse país realmente está perdido. Você falou que esse país está perdido no começo dessa conversa. Realmente está perdido se a gente começar continuar pensando assim. Continuar pensando que esse país não tem jeito. Continuar pensando que só se governa se tiver maioria lá no Congresso. Gabriel. Gabriel, mas é, Narciso. A gente precisa mudar a nossa perspectiva. Esse rapazinho é provocador e é bom, viu? A gente precisa mudar a nossa perspectiva, Narciso. A gente está falando. A gente está falando que a gente tem que continuar da mesma maneira, porque senão a gente não muda nunca. Gabriel, o programa terminou. Só para fazer uma observação. O programa terminou. Olha, a produção está só de estéreo, o programa terminou. Gabriel, isso é muito bonito nas palavras. Entenda bem o seguinte. Tem que transformar em prática. É real. Esse negócio de dizer comprar eleitores quando ganha uma eleição, não tem nada disso. Quando você participa com 10 partidos na coligação, é natural que os 10 partidos queiram participar de poder. Não é compra de nada. Participar. E não se iluda, não crie ilusões juvenis de que a Marina ou quem quer que seja do seu partido entrar com a coligação que não vai fazer a mesma coisa. Isso é um sonho utópico que não se tornar realidade. Final de programa. Então vamos fechar a República. Gabriel, que a gente, Francineudo, a gente vai encerrar o programa como estamos fazendo todas as semanas, né? Com uma frase, Osmir, já pensou na sua? Vou passar. Já, eu vou repetir, em virtude colocou aqui o Gabriel, uma frase do Rui Barbosa. Vão continuar a vociferar contra os conspiradores de hoje, até poderem vir a ser os conspiradores de amanhã. Gabriel, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Debate caloroso, mas a gente gosta de participar. Uma frase sua. Não tem uma frase pronta, mas eu acredito nesse país, eu acredito nessa cidade, eu acho que a gente tem um futuro sim. Acho que vocês estão um pouquinho velhos e estão um pouquinho cansados realmente de tudo que já viveram, de tudo que já enxergaram, de tanta frustração que vocês já passaram. Mas eu acho que a nossa obrigação, minha, do Francineudo, de todo jovem que está lá em casa, de sonhar mesmo, de ter ilusões, de ter utopia, de acreditar que esse país vai ser melhor amanhã. Francineudo. Astério, eu agradeço a todos pela oportunidade de nós estarmos aqui nesse debate e só tenho a agradecer. E nós estamos aqui nos colocando justamente para mostrar que temos disposição para querer trabalhar em prol da nossa população, em prol do nosso país, mesmo que vocês estejam desacreditados. Eu acredito que essa juventude que está vindo não pode perder as esperanças de dias melhores. E o que nós pudermos fazer, eu acredito que esse é o papel da juventude mesmo, assumirmos o protagonismo político, nos capacitarmos e oferecermos à população do nosso estado, do nosso país, do nosso município, uma perspectiva de futuro. Porque, na verdade, a gente está vivendo uma grande frustração em virtude de quem está conduzindo o nosso estado, o nosso país, o nosso município. Osmir, a frase que eu vou dizer, para que ninguém entenda no outro sentido, é dessa de Queiroz. Essa de Queiroz. Ela diz que os políticos e as fraldas devem ser trocadas pela mesma razão. Essa eu tinha visto. Agora tem um detalhe. Infelizmente, no Brasil nós não estamos trocando os políticos. Só mesmo. O Congresso que vai se eleger daqui a 2 anos, no mínimo 70% do que está aí voltará. Vamos começar a trocar. Começar por Rio Branco. Deixa eu terminar com a minha frase aqui. Agora eu vou porque assim, esse clima de otimismo do Gabriel assim, é até contagiante, mas eu... É natural da idade. Eu vou ficar com a frase de um filósofo marginal, porque não é chapa branca. Toda palavra é uma fraude e todo discurso uma farsa. Posso explicar rapidinho? Pode. Por exemplo, se um cardeal, querendo ser papa, perguntarem a ele: o senhor quer ser papa? Não, eu quero, se eu for papa, é para fazer o bem da igreja. Sabe o que ele deveria dizer? Eu quero ir ser papa, porque eu quero poder. Final de programa, muito obrigado.